Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre a base isolada, envolvendo os edifícios em uma escuridão quase total. Os guardas, acostumados a monitorar as entradas e saídas, estavam nervosos naquela noite. Uma figura se aproximou, seus passos rápidos, mas algo parecia diferente. "Pare!" gritou um dos soldados. O homem parou, erguendo as mãos. Mas antes que pudesse explicar qualquer coisa, o pânico e a desconfiança tomaram conta. Os guardas saltaram sobre ele, derrubando-o no chão, sem conseguir discernir sua verdadeira identidade. Cada golpe ecoava no silêncio, rompendo o ar gélido da noite. O rosto do homem permaneceu impassível, mas seus olhos brilhavam com uma autoridade silenciosa. Os guardas viam apenas um intruso, um homem fraco à primeira vista. Quase riram da própria superioridade, pensando que tinham a situação no controle. Então, um clangor metálico, o som de um distintivo batendo no chão, chama a atenção de um dos homens. Um detalhe que eles haviam ignorado na confusão. Um símbolo de autoridade, uma patente que jamais mente. Punhos cerrados, olhos arregalados. O luar agora ilumina a dragonas danificada, revelando um símbolo que nenhum deles jamais imaginaria, o de um general do exército dos Estados Unidos. O tempo parece ter parado. Suas mãos tremem, o medo substitui a agressividade. Aquele que eles pensavam ser fraco, vulnerável, é na realidade um dos homens mais poderosos do exército. E naquele silêncio gélido, apenas um pensamento lhes passou pela cabeça. Como puderam estar tão enganados? O silêncio pesado durou apenas alguns segundos, mas foram suficientes para abalar a confiança dos guardas. Seus punhos caíram lentamente ao lado do corpo, e cada um deles sentiu o medo se insinuar. O general se levantou com calma e elegância, limpando um rastro de sangue do lábio. Seus olhos, frios e penetrantes, percorreram a sala, avaliando a situação. "Quem lhe deu a ordem para me atacar?" perguntou ele com uma voz que inspirava tanto respeito quanto medo. Os guardas, sem conseguir responder, entreolharam-se. Nenhum queria ser o primeiro a admitir o erro. O comandante da patrulha, visivelmente pálido, finalmente gaguejou. Nós pensamos que era um intruso." O general ergueu a mão, interrompendo qualquer tentativa de explicação. "Você pensou que estava atacando um intruso. Você atacou um general em serviço ativo. Compreende a gravidade do seu erro?" Uma tensão gélida pairou sobre a sala. Cada guarda sentia o coração acelerado no peito. Um deles tentou se justificar. "Seguimos o protocolo." O general balançou a cabeça. "Protocolo não é nada sem discernimento. Você colocou em risco a vida de outros, e a sua própria poderia ter sido perdida se as coisas tivessem corrido mal." Então, lentamente, ele tirou do bolso um crachá de identificação mais oficial, com seu nome e patente, General Alexander Harrington. Exército do Zéu. Aos olhos dos guardas se arregalaram novamente. O pânico inicial deu lugar ao puro espanto. "Vocês me acompanharão imediatamente ao quartel-general", ordenou o general, com voz firme e autoritária. "E acreditem, cada erro que cometeram ontem à noite será examinado, e punido se necessário." Enquanto se alinhavam atrás dele, em silêncio e tremendo, o general caminhava com passos confiantes, imponentes, quase intocáveis. Mas por trás de sua calma, uma pergunta o atormentava. Por que esse alerta foi acionado? E quem queria que eu fosse atacado esta noite? Naquela noite, a base nunca mais seria a mesma. O erro dos guardas desencadeou uma série de eventos cujas consequências ninguém ainda havia compreendido. No quartel-general, o general Alexander Harrington acomodou-se em seu escritório, ainda em estado de alerta máximo. Os guardas que o haviam agredido estavam sentados a poucos metros de distância, de cabeça baixa, conscientes de que haviam escapado por pouco de um desastre. Mas Harrington, apesar da raiva contida, tinha outra coisa em mente: compreender quem orquestrou esse ataque. Ele pegou seu telefone seguro e contatou seus contatos mais confiáveis dentro das Forças Armadas. As informações chegaram rapidamente, mas nada correspondia ao incidente. Nenhuma ordem oficial justificava o alerta que o havia atingido. Isso só podia significar uma coisa: alguém de dentro havia manipulado a situação. Harrington franziu a testa e olhou pela janela. A base parecia silenciosa, mas ele sabia que o inimigo invisível poderia atacar novamente a qualquer momento. Levantou-se e deu alguns passos em seu escritório. Cada movimento, cada respiração era calculado. De repente, um jovem oficial entrou visivelmente nervoso. "General, verificamos todas as câmeras e registros de segurança. Alguém falsificou identidades e protocolos de segurança para desencadear o ataque." Harrington congelou. Seus olhos se estreitaram.
Falso. Isso significa que alguém aqui queria me neutralizar sem acionar um alarme direto. E usaram meus próprios homens para isso. O general sentou-se novamente, mas sua mente já estava a mil. Ele precisava encontrar o traidor e rápido, antes que outro incidente acontecesse. Sabia que não se tratava de um simples descuido. Era um plano calculado, uma manobra para enfraquecer sua posição e semear o caos nas fileiras. Harrington então ligou para seu auxiliar mais confiável. Reúna uma equipe de minha confiança. Vamos rastrear cada movimento deste ataque, cada ordem dada e cada pessoa que possa ter sido manipulada. E ninguém deve saber que estou conduzindo esta investigação. Ainda não. Enquanto a equipe se preparava, o general sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que o perigo estava mais próximo do que nunca e que tinha apenas algumas horas para descobrir a verdade antes que tudo mudasse. O general Harrington avançou com passos calculados pelo corredor do quartel-general, suas botas ecoando no piso de metal. Seus olhos percorriam cada rosto, cada oficial, buscando qualquer detalhe suspeito. Ele sabia que o traidor estava entre eles escondido atrás de uma máscara de lealdade. Na sala de controle, sua equipe de confiança revisava os vídeos e os relatórios de comunicação interceptados durante a noite. Harrington observava atentamente as imagens. Guardas que haviam se comportado de maneira estranha, sinais que pareciam inofensivos, mas que em conjunto, formavam um padrão perturbador. Vejam isto, disse um dos analistas, apontando para uma tela. Um dos guardas recebeu uma mensagem criptografada pouco antes do ataque, e ela foi apagada do sistema principal. Harrington aproximou-se com o olhar fixo na tela. Quem enviou esta mensagem? Perguntou com a voz baixa, mas firme. Ainda não sabemos, respondeu o analista, mas o número é interno. Alguém no banco de dados orquestrou tudo isso. O general sentiu o sangue gelar nas veias. Isso confirmou seus piores temores. O ataque não fora acidental. Alguém de dentro queria armar uma cilada para ele, testar sua vigilância e preparar algo maior. Enquanto ele pensava, outro oficial entrou correndo. General, interceptamos outra mensagem. Ela menciona seu nome e uma localização específica fora da base. Em menos de 24 horas. Harrington franziu a testa. Levantou-se abruptamente determinado. Preparem uma escolta discreta. Precisamos estar prontos. E ninguém pode saber que sabemos. Ainda não. Desta vez, atacaremos antes deles. No silêncio tenso da sala de controle, todos entendiam que o verdadeiro perigo não vinha dos inimigos externos, mas daqueles que se escondiam nas sombras, entre eles. E o general sabia que cada movimento teria que ser calculado ao milímetro, caso contrário, essa conspiração poderia custar muito mais do que a sua vida. O dia mau havia despontado na base, e o general Harrington já estava em movimento. Seus passos ecoavam pelos corredores silenciosos, sua determinação palpável no ar. Cada oficial que cruzava seu caminho era observado, cada olhar analisado. Ele sabia que o traidor era cauteloso, mas não invencível. Em seu escritório, ele instalou um sistema de vigilância adicional, oculto atrás de painéis e telas secundárias. As câmeras foram calibradas para detectar o menor movimento suspeito. E as comunicações internas eram monitoradas em tempo real. Harrington sabia que precisava agir sem alertar o inimigo. Vamos simular uma operação confidencial, anunciou ele à sua equipe mais leal. Uma transferência de documentos sensíveis. O traidor pensará que essa é a nossa fraqueza. Aguardaremos a sua reação. A armadilha era simples mas eficaz. Criar uma tentação irresistível, uma isca suficientemente convincente para que qualquer um que quisesse atacar se entregasse. Algumas horas depois, quando a base parecia calma, um movimento suspeito foi detectado. Um oficial que até então parecerá leal estava discretamente se dirigindo ao depósito onde os documentos sensíveis deveriam estar. Harrington observava cada gesto pelas telas, cada respiração, cada hesitação. É ele, murmurou Harrington com os olhos fixos no monitor. Preparem-se, mas deixem que ele faça o primeiro movimento. O oficial alcançou os documentos, pegou a isca e enviou um sinal criptografado de um terminal oculto. Imediatamente Harrington ativou um dispositivo que bloqueou todas as saídas e disparou um alarme silencioso no escritório do general. O traidor acabará de se armar uma cilada. Harrington entrou no armazém, calmo, mas ameaçador. O homem congelou ao vê-lo aparecer. General, eu posso explicar tudo. Gaguejou. Sim, respondeu Harrington com voz gélida. Mas antes disso você vai me contar tudo o que sabe. E acredite, é melhor para você ser completamente honesta. Nas sombras, outra mensagem interceptada apareceu na tela de vigilância. Harrington sentiu um arrepio. A conspiração ia muito além de um único traidor.
E aquilo era apenas o começo. O oficial capturado estava sentado, tremendo, sobre um caixote de metal, incapaz de encarar o olhar gélido do general Harrington. No silêncio do armazém, apenas o zumbido das telas de vigilância e a respiração ofegante do homem quebravam o ar. Fale, ordenou Harrington com voz firme e implacável. Quem lhe deu a ordem? E por quê? O homem engoliu em seco. Eu não sabia que era você. Eu pensei que fosse uma missão oficial. Sua voz falhou, mas Harrington não teve piedade. Uma missão oficial, repetiu o general com o olhar penetrante. Explique-me exatamente quem está puxando os cordões. Após alguns segundos de silêncio, o homem cedeu. Revelou um nome, mas Harrington imediatamente percebeu que se tratava apenas de um peão em um jogo muito maior. O traidor não havia agido sozinho. Vários oficiais de alta patente, infiltrados em diferentes ramos do exército, estavam coordenando uma operação para desestabilizar sua posição e comprometer a segurança nacional. Harrington fechou os olhos por um instante. Ele sabia que o que via diante de si era apenas a ponta do iceberg. Se essa conspiração fosse real, poderia atingir esferas de poder que nenhum oficial leal suspeitava. Muito bem, disse ele finalmente, abrindo uma gaveta para colocar o policial dentro. Você ficará aqui, e terei que agir rapidamente antes que eles percebam que sabemos de tudo. Ele saiu do armazém, sua determinação intacta, mas sua mente em alerta máximo. Cada passo que dava ressoava como um aviso silencioso. A batalha estava apenas começando. De volta ao seu escritório, Harrington examinou as informações interceptadas. Cartões de comunicação, listas de contatos, mensagens codificadas. Cada pista apontava para uma rede complexa, pronta para atacar a qualquer momento. Ele compreendeu que para frustrar essa conspiração, teria que ir além do protocolo, além da lealdade habitual, e confiar apenas naqueles cuja lealdade fosse absoluta. Enquanto ele analisava os dados, um sinal criptografado chegou ao seu terminal. Uma única frase. Você está sendo observado, e é tarde demais para desistir. Harrington sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A conspiração não era apenas interna, estava em toda parte. A noite caía sobre a base, mas a mente do general Alexander Harrington estava em alerta máximo. Cada som, cada sombra poderia ser uma pista, cada movimento uma armadilha. Ele sabia que a conspiração estava progredindo mais rápido do que imaginava e que permanecer passivo seria fatal. Ele reúne sua equipe mais confiável em uma sala segura, longe de olhares e ouvidos curiosos. Escutem com atenção, diz ele com voz firme porém baixa. Não conhecemos todos os envolvidos, mas sabemos que a rede é vasta e infiltrada em todos os níveis. Nossa missão é simples: identificar os mentores, neutralizá-los e garantir informações cruciais antes que ataquem. Ele desdobrou sobre a mesa um plano detalhado, uma mistura de vigilância eletrônica, infiltração e manipulação. Os agentes de confiança de Harrington deveriam servir de isca, deixando rastros controlados para capturar os conspiradores. Cada movimento era calculado, cada comunicação monitorada. Chegou a hora de agir, anunciou Harrington. E lembrem-se, ninguém pode saber o que estamos fazendo, caso contrário, tudo estará perdido. Algumas horas depois, a operação começou. Equipes se infiltraram em áreas sensíveis, interrogaram discretamente policiais suspeitos e analisaram cada sinal interceptado. Harrington supervisionava tudo do centro de controle, com os olhos fixos nas telas. Cada indicador, cada anomalia, poderia revelar a verdadeira identidade do mentor da conspiração. De repente, um sinal criptografado apareceu em um terminal. A informação mostrava um movimento incomum de um oficial de alta patente em direção a um local fora da base. Harrington entendeu imediatamente, aquele era o momento crucial. O homem pensava estar fora de alcance, mas, na realidade, acabará de cair na armadilha do general. Harrington se levantou com o olhar duro e determinado. Preparem a equipe de resposta, ordenou. É agora ou nunca. E nada nem ninguém deve avisá-los. Enquanto os agentes assumiam suas posições, o general sentiu a adrenalina subir. Ele sabia que cada segundo contava, que o menor deslize poderia comprometer tudo. Mas, pela primeira vez desde o início da conspiração, ele sentia que tinha iniciativa. E nas sombras, outro jogador, muito mais perigoso e ainda desconhecido, observava, pronto para contrariar a jogada do general Harrington. A verdadeira batalha estava apenas começando. A noite envolveu a base e seus arredores, mas no centro de controle, Harrington permaneceu imóvel, com os olhos fixos nas telas. A equipe de resposta avançava silenciosamente, de forma coordenada, cada movimento perfeitamente calculado.
Mas Harrington sabia que os conspiradores eram astutos. E que uma emboscada poderia surgir a qualquer momento. Poucos minutos depois, um alarme soou. Um veículo não autorizado se aproximava rapidamente do local ao ar livre. Harrington sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O mentor da conspiração sabia que haveria uma armadilha. Preparem-se, ordenou ele. Não atirem antes do meu sinal. Analisem cada movimento. Os agentes se esconderam atrás de estruturas e veículos, observando o veículo que se aproximava. De repente, tiros ecoaram dos arbustos ao redor. Os conspiradores haviam previsto a armadilha, e um confronto irrompeu imediatamente. Harrington permaneceu atrás do centro de controle, coordenando cada movimento e emitindo instruções precisas para evitar baixas. Durante o confronto, um sinal interceptado em um terminal revelou uma pista crucial, um codinome ligado a diversas comunicações com os conspiradores. Harrington franziu a testa. O nome era inesperado e perigoso, alguém de quem ele jamais suspeitaria dentro da hierarquia militar. O veículo acabou sendo inutilizado, mas os conspiradores conseguiram escapar para a floresta ao redor. Harrington sabia que aquele era apenas o primeiro obstáculo, um aviso de que a conspiração atacaria com mais força e inteligência. Ele se dirigiu à sua equipe com a voz fria mas determinada. Este não é apenas um executor qualquer. Este é o mentor por trás desta operação. Temos que encontrá-lo antes que ele ataque novamente. Ao analisar os dados, Harrington percebeu a gravidade da situação. A batalha não era mais apenas pela sua segurança, mas pela estabilidade de toda a base, e possivelmente das forças armadas americanas. E ao longe, na sombra da floresta, o mentor da conspiração observava, preparando seu próximo movimento. O amanhecer mal havia despontado quando o general Harrington entrou em seu veículo blindado, determinado a perseguir os conspiradores. As evidências coletadas na noite anterior revelaram um padrão. Eles não haviam partido aleatoriamente, mas estavam se dirigindo para um local isolado, longe de qualquer vigilância convencional. Prepare comunicações seguras, ordenou Harrington ao seu assistente. Cada movimento deve ser coordenado. Não podemos nos dar ao luxo de cometer um erro. A equipe de resposta se espalhou pelo perímetro, usando drones para monitorar cada centímetro do terreno. Harrington, concentrado, analisava as informações em tempo real. Cada desvio, cada parada feita pelos conspiradores, revelava um pouco mais de sua estratégia e de seu destino final. De repente, um sinal interceptado em um canal criptografado chamou sua atenção. Um nome recorrente nunca antes ouvido em comunicações oficiais, aparecia em todas as transmissões: Tenente Coronel Marcus Steele. Harrington sentiu uma tensão arrepiante. O nome pertencia a um oficial respeitado, mas seu envolvimento nessas mensagens sugeria que ele era o mentor do ataque contra ele. O general ordenou uma manobra estratégica: cercar o local antes da chegada dos conspiradores. Cada agente deveria manter-se discreto, evitar qualquer confronto prematuro, mas estar pronto para agir imediatamente. À medida que o comboio inimigo se aproximava, Harrington acionou a coordenação final. Drones filmavam cada movimento, e equipes de emboscada se posicionavam para neutralizar qualquer combatente em fuga. A tensão era palpável. Um movimento em falso e toda a operação poderia fracassar. Harrington observava as telas, seu olhar gélido fixo no local. Steele, você achou que podia brincar nas sombras. Mas esse jogo acabou, murmurou, sabendo que o confronto com o mentor da conspiração determinaria o desfecho de todo aquele caos. E quando o comboio entrou na armadilha, Harrington pressentiu que a batalha mais importante e mais perigosa estava finalmente prestes a começar. O comboio inimigo entrou na área que Harrington havia preparado meticulosamente. Cada curva, cada obstáculo havia sido previsto, e cada agente estava em posição. Harrington observava do centro de comando móvel, com o coração acelerado, mas a mente completamente concentrada. De repente, o veículo principal parou. Atrás do para-brisa blindado, um rosto familiar apareceu. Marcus Steele, um respeitado tenente-coronel do exército e agora o mentor comprovado da conspiração. Harrington sentiu uma mistura de raiva e satisfação. Finalmente o traidor havia se revelado. Steele, gritou Harrington em seu microfone seguro. Acabou. Renda-se imediatamente. Steele esboçou um sorriso frio, quase zombeteiro. General Harrington, eu o estava esperando. Sua voz ressoava com uma calma gélida, como se todo aquele plano fosse apenas um jogo para ele. Você acha que pode me deter? Não vê que tudo já está em andamento? Harrington fez uma careta. Steele estava certo em uma coisa: a conspiração era maior do que o previsto, mas o general se recusava a recuar. O que você orquestrou termina aqui e agora, respondeu ele.
Seus cúmplices estão cercados. Você está isolado. A tensão aumentava. Os policiais cercaram o veículo, prontos para intervir, mas Harrington sabia que um único movimento em falso poderia desencadear uma catástrofe. Steele, por sua vez, ganhava tempo, observando cada movimento, buscando uma brecha. Enquanto o general avançava em direção ao veículo disfarçado, uma mensagem interceptada revelou informações cruciais. Steele havia planejado uma rota de fuga, um plano que lhe permitiria desaparecer e continuar a conspiração em outro lugar. Harrington compreendeu que precisava agir rapidamente. Preparem a neutralização direcionada, ordenou com a voz gélida. E desta vez não há margem para erros. O vento parecia congelar na clareira, o silêncio opressivo. Os dois homens se encaravam, cada um ciente de que o menor movimento determinaria o resultado daquele conflito. Harrington sabia que o confronto com Steele seria o mais perigoso e decisivo de sua carreira. E nessa tensão palpável surgiu um último elemento inesperado. Steele fez um gesto rápido, revelando uma arma escondida, e a batalha começou. O vento assobiava pela clareira, carregando consigo a tensão eletrizante de um confronto iminente. Steele, armado e pronto para tudo, estava atrás do veículo blindado, com um sorriso gélido no rosto. Harrington, implacável e concentrado, avançava cautelosamente, cada passo calculado, cada gesto antecipado. Última chance, Steele, gritou Harrington. Desista e você ainda poderá ter uma chance no tribunal. Steele zombou. Justiça, respondeu. Você não entende nada, Harrington. Tudo o que eu fiz foi necessário. E agora você é apenas um obstáculo. Antes que Harrington pudesse reagir, Steele fez um movimento rápido em direção à sua arma. Mas o general, antecipando o movimento, executou um salto ágil para trás de um veículo capotado, escapando por pouco do tiro. Os agentes que cercavam a área abriram fogo contra Steele, mas ele se moveu com uma precisão quase sobrenatural, usando toda a cobertura disponível para se manter fora do alcance dos disparos. Harrington sabia que aquele duelo não era apenas físico, mas também estratégico. Cada movimento contava, cada segundo poderia ser o último. Respirou fundo, analisando o terreno e o inimigo. Então, com uma velocidade surpreendente, saltou para frente, desarmando Steele com um movimento preciso e controlado, atirando-o ao chão. Steele gemeu, surpreso e furioso, enquanto Harrington o segurava firmemente no chão. Chega, Steele. Você não vai mais manipular ninguém. Nesse momento, os agentes asseguraram o local, e as comunicações interceptadas revelaram o restante da rede conspiratória. Vários cúmplices tentaram escapar, mas Harrington e sua equipe neutralizaram todas as ameaças. A extensa e complexa conspiração havia sido desmantelada e seu mentor, capturado. Ofegante, mas triunfante, Harrington se levantou, observando o caos controlado ao seu redor. O general sabia que a vitória tivera um preço, mas a segurança da base e a estabilidade do exército haviam sido preservadas. Quando os primeiros raios de sol iluminaram a clareira, Harrington olhou para Steele e pensou, nunca acaba, mas hoje eu venci essa batalha. Com a calma restabelecida, mas ainda pairando a sombra da vigilância, o general se voltou para sua equipe. De volta à base. Temos muito trabalho a fazer para eliminar os vestígios dessa conspiração. E lembrem-se, nesta profissão nunca há descanso. E enquanto o sol nascia lentamente no horizonte, Harrington sabia que aquela vitória era apenas um novo começo. Algumas semanas após a prisão de Marcus Steele e seus cúmplices, a base estava gradualmente retornando à calma. Oficiais lealistas estavam retomando suas funções, os sistemas de segurança foram reforçados e os procedimentos reavaliados. Mas para o general Alexander Harrington, a calma era relativa. Sentado em seu escritório, Harrington observava a luz do sol filtrar-se pelas persianas. Imagens do confronto com Steele passaram por sua mente, cada movimento, cada decisão, cada segundo de tensão. A vitória era certa, mas a vigilância continuava sendo sua companheira constante. Uma mensagem criptografada chegou ao seu terminal seguro. Harrington abriu e franziu a testa. Não havia nenhuma ameaça explícita. Mas o simples fato de alguém nas sombras ainda conhecer seus movimentos era suficiente para lembrá-lo de que a guerra contra a conspiração nunca havia realmente terminado. Ele se levantou, colocou a mão no ombro de seu vice e disse, vencemos esta batalha. Mas sempre haverá alguém para testar nossa lealdade, nossa vigilância. Nosso dever nunca termina. Ao sair para o terraço da base, a brisa fresca da manhã trouxe-lhe um vislumbre de liberdade recém-conquistada, mas também a sombra persistente do perigo. Harrington sabia que seu papel ia muito além da vitória imediata, proteger, antecipar e estar sempre um passo à frente.
O general Alexander Harrington, triunfante, mas jamais complacente, olhou para o horizonte. A conspiração fora desmantelada, os traidores neutralizados, mas, nas sombras, novas ameaças ainda aguardavam. E nesse aparente silêncio, Harrington deu um leve sorriso, preparado para o que viria a seguir.